Shalom a todos. Eh, Vamos aguardar um pouco, né, eh, a dona Lana, né. Para mim é sempre uma honra poder estar falando com vocês. Espero que todos estejam me ouvindo. Todos estão me ouvindo? A imagem está boa. Queria que vocês comentassem aqui no chat se está tudo ok, tá. Tá tudo ok, dá um joinha. Se vocês estão ouvindo a minha voz corretamente, tá. Eu vou dar uma olhada aqui. Tá tudo ok, tá tudo ok. Bom, estou aqui aguardando a Lana, a doutora Lana, ela entrar ao vivo com a gente. Ah, ela já acabou de chegar. Shalom, Lana, como vai? Shalom, querido, tudo ótimo, muito bom. Olha Muito obrigada por convidá-lo. olha, o trabalho que dá para poder entrar ao vivo e poder falar com esse pessoal, olha, é um trabalho que eu vou te falar. Tô desde ontem tentando aqui ver se eu consigo deixar tudo legal, assim. E como é que você tá, Lana? Ah, que Tudo bom. bem? Então, já estamos ao vivo, é isso? Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Ah, E tem como você olhar o chat aí, o pessoal tá comentando, o pessoal vão perguntar também. verificar aqui. Deixa eu ver se eu consigo verificar. Sim, No início estava. Ah, tá sim, aparecendo. sim. Ok. Ah, tá, ok, ok. Aqui também tá. Shabbat shalom a todos, bem-vindos ao nosso projeto Revelando o Oculto. Para mim é uma honra poder, eh, estar aqui com vocês e também com essa pessoa magnífica, a dona Ah, Lana, a doutora Lana. Eu queria que a senhora falasse um pouco, você, né, você falasse, você. sobre esse assunto que a gente está tratando já faz algum tempo. Eu acho que é legal a gente chegar direto no assunto, né. Uhum. Isso. Desde quando, Lana, você vem tratando sobre essas frequências? Então, bom dia, Shabbat Shalom a Bom dia. todos. É um prazer imenso estar aqui nesse dia, um dia tão especial que a gente deve realmente, né, estar em sintonia, em Sim, frequência, em vibração com aquilo que há de mais sagrado e puro, que é o nosso Criador. sim, obrigado. O estudo. Isso, gente, é ciência de verdade. E eu gosto muito, me sinto muito feliz de participar de algo com todos os pré-requisitos daquilo que a gente chama do conhecimento verdadeiro. Por quê, Yosef, eu falo isso? Porque eu venho acompanhando o trabalho, né, das frequências Sim, desde o início que você apresentou, e a gente vem acompanhando isso passo a passo com o meu conhecimento anterior. Porque, por exemplo, deixa eu apresentar para vocês. sim, Eu sou jornalista de formação, eu tenho algumas formações, né. Eu tenho formação na área de administração, de comunicação e de psicologia. E a trajetória vem crescendo com o conhecimento dessa ciência, né, da saúde mental. Por quê? Porque eu cheguei a um ponto que eu precisava não apenas resolver as minhas questões, mas de ajudar. Essa era a minha missão. Isso é o que eu faço hoje, já há alguns anos, na verdade,
né, eu digo que eu fiz uma virada, um ponto de mutação na minha vida, que passei de um lugar de fala, de denúncia das coisas que aconteciam no mundo, que seria o quarto sim, poder da comunicação, para a área de cuidar das pessoas, porque eu via a fragilidade. Ajudar o próximo. Então, por exemplo, estudar psicologia para mim não poderia ser sem eu fazer um entendimento sobre, por exemplo, a biologia e a verdadeira física. Por que eu estou fazendo esse introdutório? Para falar sobre as frequências, né? sim, Então, nós fomos bombardeados a vida inteira por uma biologia, por uma física que nós chamamos de invertidos. É como sim, se todo o conhecimento até hoje, nesse campo, viesse nos confundir mais do que verdadeiramente nos auxiliar. Quando o ser humano acredita que vem de uma ameba, quando o ser humano, dentro da biologia, é ensinado que vem de uma ameba e de um ponto de explosão qualquer, ele começa a perder a sua frequência, a sim, sua sim, energia, a sua capacidade de produção da verdadeira energia. Por quê? Porque nós, aquilo que mantém a gente vivo é exatamente o som, frequência, e quando você anula e coloca os como os grandes gênios são aí reverenciados, quando, por exemplo, o Einstein traz para a gente essa fórmula, né, sim. que a Uhum. energia é igual a matéria vezes a velocidade ao quadrado, ele reduz tudo à matéria. E Exatamente. nós sabemos que não é assim, porque existe uma energética, uma energia escalar que forma a matéria. E aí Exatamente. é essa energia que a gente precisa entender, que é onde a gente vai trabalhar com a frequência, com Sim, essas sim, frequências que você aqui no canal Revelando o Oculto sim, vem trazendo para a gente aqui poder não apenas apreciá-la, ouvindo-a, mas entendendo. E, consequentemente, a gente vai entrar naquilo que a gente chama de ressonância. Porque como é que o isso, nosso corpo, como é que a nossa mente, como é que a nossa psique vai vem sendo construído, vem sendo construindo, entrando em ressonância com a física que eu chamo física invertida do sistema, é, com a biologia do sistema, né, que vem de uma grande explosão, que nós viemos de uma transformação, e alguns acreditam, inclusive, que viemos do macaco. Né? E é, aí o que, que acontece? Quando você vem do macaco, infelizmente, Youssef, hoje eu tenho que dar para você uma informação terrível. O ah, brasileiro atingiu um coeficiente menor do que alguns chimpanzés. Então, nossa, realmente é porque lamentável. essa programação está dando resultado. Essa Exatamente. programação de ensinar uma Uhum, biologia invertida, ensinar uma física invertida, está dando resultado para exatamente. aqueles que a gente sabe detêm toda a verdade, porque eles conhecem a verdade Sim, muito melhor do que muitos, né? E escondem para que as pessoas não tenham acesso. Porém, acredito que com boa vontade a gente consegue fazer com que outras pessoas também despertem, consigam sim, vivenciar isso. E eu acho que a exatamente, frequência pode ajudar. exatamente. Eu queria até entrar num assunto, ele é bem, como que eu posso falar? A gente tem que tomar um pouco de cuidado para falar sobre um assunto que aconteceu, há muitos anos atrás. A União Soviética, ela criou, elaborou, né,
um tipo de frequência para poder manipular, a mente, das pessoas, né. E é engraçado que sempre foi utilizado maneiras de manter as pessoas escravizadas, principalmente através das frequências, né. E é interessante porque o próprio sistema, como você, trouxe, né, sobre essa análise que fizeram sobre os brasileiros, né, sobre a a percepção dos brasileiros hoje, a capacidade dos brasileiros hoje, como veio trazido por você. Eh, Antigamente, naquela época da União Soviética, eles trataram de começar aquele tal de MK Ultra, né, que eles fizeram. Tem pessoas que falam que é teoria da conspiração, mas a gente sabe que não, que esse tipo de frequência é utilizado em música, em filmes, em novelas e assim por diante, para manter as pessoas escravizadas. E e quando a gente traz esse ponto de frequência ao contrário, a gente consegue perceber que há um tipo de reação também das pessoas. Eu cheguei a perceber isso. Eu não sei se você também percebeu sobre essas frequências. Eu vi muitos comentários e pessoas que entraram em contato comigo falando sobre essas frequências que está sendo utilizadas, essas frequências sagradas, como um meio de manipulação também. E eu queria que você comentasse com a gente e com o pessoal que está também nos acompanhando, a respeito, dessas frequências. Tá. Então, o que você apresentou para gente do que acontece, esses experimentos eles já são muito antigos, Sim. inclusive muito anterior à própria psicologia. Mas Uhum. claro que a psicologia de massa está sendo utilizado na condução do que nós estamos vendo para esses momentos atuais. Quais são os Sim, momentos que hoje nós estamos vendo no mundo inteiro? Uma agenda sendo conduzida em todos os aspectos. exatamente. E a destruição, ela precisa acontecer de dentro para fora. Ou Exato. seja, ninguém consegue destruir o ser humano sem ser ele próprio. O que é que acontece? Nós somos seres que temos uma dimensão psico, social e espiritual. Nós Sim, somos um ser multi, numa dimensão material, que é onde hoje a física e a biologia se atêm, né, a questão da uhum, matéria. Nós temos a psique, a mente, a alma, e nós temos o espírito, que é essa nossa conexão com o todo criador, o poderoso sim, criador. E sim, essa conexão, ela é real, ela existe. Existe inclusive uma glândula em nosso cérebro que faz essa conexão, sim, que é a nossa glândula pineal. Essa conexão, ela é real. E hoje existem experimentos, inclusive existe um médico aqui brasileiro que trabalha nessa nessa, nesse conhecimento da glândula sim, pineal como esse elemento. E isso é muito importante para que a gente entenda que existe sim um ponto de contato entre entre a matéria e entre o todo, né. sim, E sim, como que isso acontece? Existem também outros grandes experimentos, por exemplo, que foi um cientista chamado Massuro, ele era já falecido em 2014, mas ele apresentou sobre o efeito de palavras na água, ou seja, a forma pensamento ela se concretiza. exatamente. E nós somos formados
biologicamente falando, de 70 a 80% de água. Nosso corpo é isso. Então, onde a frequência vai atuar? Em todo o nosso corpo. Então, tudo que você forma o seu pensamento, você vai formando a sua existência. Exatamente. Vão deixando marcas em todo o teu biológico. Nós Sim, temos reparadores e que eles são conduzidos através do nosso pensamento. Então, exatamente. nós, quando recebemos, por exemplo, na respiração, o oxigênio, que vai para cada uma das nossas células, ela vai para lá, para a mitocôndria, que produz toda a energia que o ser humano precisa e que Sim, necessita. Né? Então, por exemplo, ela está lá dentro da célula, ela produz caloria, ou seja, a capacidade do ser humano agir, se movimentar, tá? sim, E essa formação também energética, né? Que seria os nossos fluidos, que sim, conduz a nossa vida. Então, o que, que acontece hoje, quando você pergunta da frequência? Quando você pega uma frequência produzida em padrões, nos, essa escala aqui de emoções, tá? Então uhum, você tem aqui, olha, esses sentimentos aqui, ó, vergonha, culpa, alegria, tristeza, medo, desejo, raiva, orgulho, coragem. Vocês estão percebendo? Essas vibrações, quando você tem, você vai nivelar o teu funcionamento no mundo. Você vai se exatamente, projetar no mundo. E se você exatamente. projeta-se no mundo com culpa, com vergonha, com apatia, com tristeza, com medo, você entra nesse processo não apenas de mandar emanar essa energética plasmática, Sim, como você também vai construir a sua realidade no mundo. Então, a primeira exatamente. coisa que eu digo que a frequência faz é vibrando através dos hertz. Então, por Sim, exemplo, se você está com a vibração baixa, o que é que vai acontecer? Abaixo de 20 hertz, o que é que a gente vai ter com o nosso vergonha? A nossa vergonha, você teve vergonha por um ato, e aí as pessoas dizem assim, mas não é importante a gente reconhecer as coisas que nós fizemos? Sim, é muito importante. É muito importante esse processo do arrependimento, da techuvá, mas daquela ação que nos impulsiona a ter coragem de avançar. Porque aí a gente sim, sai do 20 para o 200. E é a partir daí que a gente começa a mudar. A gente só exatamente. começa a mudar de verdade, não é quando a gente fica lá na vergonha, na culpa, né, no ressentimento pelas coisas que nós fizemos de errado, mas sim quando a Uhum, gente consegue avançar com coragem para mudar. E quem vai exatamente. fazer isso? Quem é que vai fazer? A única pessoa que pode ser responsável é a própria pessoa, é o indivíduo que decide fazer o seu caminho de volta. O caminho de volta ao quê? À luz, ao Criador, a essa energética que a frequência das palavras do Criador podem nos proporcionar. Vai Exatamente. limpando, vai limpando toda forma e todo pensamento, vai fazendo com que a gente entre em ressonância com aquele que tudo criou, que tudo fez, que Exatamente. fez do nada o tudo. Porque o que, que acontece hoje, Youssef? Infelizmente, as pessoas estão mergulhados nas suas inversões, com muito orgulho, com Exatamente. muita com muita teomania, né? Com muita arrogância, com muita soberba, Verdade. inclusive pessoas que
buscando o conhecimento, se intitulam donos de todas as verdades absolutas. E isso, Exatamente. e isso nos distancia muito da verdadeira ação no mundo. Porque Exatamente. a nossa ação no mundo, ela começa quando a gente, humildemente, reconhecemos e temos a coragem de fazer a nossa criação, fazer a nossa cocriação com o Criador, Verdade. atingindo aquilo que a gente chama de espaços concretos em rumo à escala de emoções alinhadas com o Criador. E nela é o que? É o bem, é o belo e é o verdadeiro, que está totalmente sendo destruídos na civilização, principalmente no Ocidente. Por incrível que pareça, o Ocidente ele está sendo totalmente programado para uma implosão, porque eles estão pegando o que é belo, o que é absolutamente belo, e esteticamente falando, e transformando no horror do feio. Ele conseguiu inverter. E isso tem uma agenda por trás. Uma Exatamente. agenda que conduz todos os cinemas. Hoje, quando você vai para um filme e você vê toda aquela frequência, a música, a programação Uhum. preditiva, todas as imagens que são ali projetadas, Uhum. elas são claramente Exatamente. manipulativas, elas te manipulam, elas induzem você a aceitar o horror, a Eles aceitar programaram tudo, né. Eles programaram tudo, né, Lã. isso, aceitar a aberração, aceitar uma agenda destrutiva, onde Exatamente. as relativizações estão aí. O bem se tornou mal, nós temos hoje a sociedade indo contra o Criador, como infelizmente nunca se viu antes, indo Exatamente. contra o sistema do Criador, que é a Uhum. família, como nunca Exatamente. antes, contra as crianças, que seriam a possibilidade do futuro, Exatamente. ou seja, contra aquilo que fomos destinados, que é de sermos livres, livres pensadores. Então, hoje, Exatamente. a frequência para mim, Youssef, é algo que pode não apenas nos blindar num momento atual, como esse que nós estamos vivendo, um momento de exceção, mas também que pode nos ajudar a avançar em conhecimento real e verdadeiro. A Exatamente. frequência sagrada, como eu até falei no vídeo da apresentação que você solicitou, Uhum. que é das palavras, né, da criação do ser humano, né, Uhum. do Adam, da Sim. criação da raça humana, né, porque nós sabemos que Adam está ali toda a raça humana, não apenas o homem, mas o homem e a mulher, a raça humana, né, o ser humano. Então, a criação dele, ali está escrito a verdade e ela ressoa em você. Porque se você estiver Exatamente. aqui neste canal, ela ressoa em você. Essa verdade, Exatamente. ela ressoa. E a ressonância com o que é o bem, o belo e o verdadeiro faz com que você não entre no que acontece na maioria dos outros sistemas, que é a entropia. A Sim, entropia é ensinado nessa física, sim, e a gente sim. é Exatamente. Verdade. mas para isso, nós está acessados na verdade.
no bem e no belo. E isto sim, aqui, a ressonância, a frequência sagrada, em ressonância com a frequência, vai trazer para você que está aqui nos escutando e para você que vai compartilhar com seus familiares, porque essa verdade, se ressoar em você, vai transformar a sua vida, mesmo no meio de todo esse caos aparente que está aqui na porta da nossa casa. exatamente. Ô Lana, eu queria aqui fazer um comentário. Já faz, quase uns 10 anos que eu venho estudando sobre a frequência. E conforme eu venho estudando, eu comecei a perceber, principalmente nos livros hebraicos, uma certa energia com essas frequências. E o incrivelmente, eu fiz um aparelho, eu acho que eu cheguei a enviar para você, eu acho que eu até coloquei aqui, nessa plataforma, um aparelho que ele capta o sinal, por exemplo, até a sua voz. Se eu colocar a sua voz diante desse aparelho e eu girar, as letras começam a responder às suas perguntas. E eu comecei a perceber esse tipo de frequência, porque é uma frequência, é uma energia. E conforme eu vim estudando, passo a passo sobre estas frequências, eu comecei a perceber que essas frequências são energias tão puras, tão, íntimas, vamos assim dizer, tão profundas, que elas atingem a nossa alma e o nosso corpo no todo. E comecei também a estudar que essas frequências, elas atingem os nossos órgãos, todos os nossos órgãos. E, infelizmente, como trouxe você aqui, as pessoas de hoje, elas 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 estão numa frequência muito baixa. E é por esse motivo o surgimento, né, de problemas mentais, doenças também no corpo, que vêm através desta baixa energia, não é isso? Pelo menos isso cientificamente é trazido isso, né, Lana? Isso. Então, o que que acontece? Eu vou traduzir para você que está aqui nos escutando sobre essa questão da física, tá? E a ressonância, o que é que significa. Então, por exemplo, você sabe que existe ondas eletromagnéticas ao nosso redor. O que é o rádio? O rádio é você pegar, sintonizar uma frequência e quando você consegue sintonizar, o som vai sair perfeito. Isso é uma ressonância positiva. Você conseguiu. Quando você não consegue sintonizar, o que é que acontece? Fica chiando, né? Então, se não Sim, tiver na frequência certa, fica chiando. Como é que nós, agora, esse conceito a gente pode trazer para as nossas vidas? Através dos nossos comportamentos, Iosef, das nossas ações, do nosso modo de vida, as nossas escolhas, os nossos pensamentos, sim, os nossos hábitos, tudo isso vai emanar ao universo uma frequência. E sim. existe uma frequência sagrada que o Uhum. universo manda para o Sim, todo, para o éter, para aquilo, para quem está uhum. em sintonia, em ressonância, que nós vamos captar ou não. Porque é a Exatamente. mesma coisa da estação do rádio. Se você está com comportamentos, vícios, hábitos, conduções, Exatamente. pensamentos que estão desalinhados com a frequência sagrada, tudo vai acontecer de quê? De doença primeiro,
no 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 psiquismo, de Uhum. dentro para fora, o corpo vai ser o último estágio. O corpo é Exatamente. aquele momento onde você está pedindo socorro a você mesmo. A sua alma já está pedindo socorro. Me leve, por favor, de volta à minha essência. A nossa essência que é em Uhum. sintonia com o Criador. É essa Exatamente. frequência que a gente vai ouvir o som bom. O som bom, bem sintonizado, é nesta frequência. E Uhum. aí vai acontecer exatamente diante dos nossos comportamentos, das nossas ações. Por isso é tão importante a Techuvá. O que é que a Sim, Techuvá nos coloca? Nos orienta neste caminho de volta à nossa essência junto ao Criador. E nessa essência exatamente. junto ao Criador não existe entropia. Entropia é exatamente quando todas as doenças, os órgãos começam a entrar em defeito, quando a nossa mente já não suporta mais. Por isso que é tão importante a gente guardar os nossos pensamentos, guardar a Exatamente. nossa língua, até mesmo para questionar, Uhum. devemos guardar a nossa língua. Existencialmente, todos nós devemos responder a uma pergunta universal: por Uhum. que nós estamos aqui? Qual é o sentido da nossa vida? Por que você se move neste momento? Neste tempo e espaço, quando você poderia ter vivido em qualquer das etapas. Essa resposta, ela vai te pôr de acordo com a tua resposta ao mundo e a você próprio. Então é muito importante que nós possamos entender que depende exclusivamente da nossa ressonância, da nossa sintonia entre Sim, as frequências sagradas ou as frequências do mundo. As frequências onde o que vem são as inversões dos sentimentos, do agir, do ser no mundo, e a frequência que vai nos colocar de volta a uma essência boa, bela e verdadeira. sim, exatamente. Até falando sobre esse assunto, Lana, esses 72 nomes sagrados, que é um quadro que está atrás de você, eu cheguei a estudar sobre cada letra dessa, e descobri uma frequência sobrenatural. E eu vi aqui uma pergunta que fizeram aí no chat, se tem como a pessoa ela entrar, existe palavras, né, para falar, não é entrar em transe, sair do corpo, sair da matéria, através da frequência. Eu acho que foi isso que eu vi num comentário aqui no chat. E é possível, é possível sim, Oh, deixa eu só falar uma coisa para as pessoas sim, logo entenderem. Nós saímos do corpo de 1 minuto e meio em 1 minuto e meio. exatamente, Então, queridos, não exatamente, se preocupem se vocês estão ouvindo a frequência ou não estão ouvindo a frequência. exatamente, 1 minuto e meio, 1 minuto e meio, nós nos desdobramos. Nós com somos certeza, espírito, nós somos sim, espíritos em uma experiência material. Então, exatamente, a preocupação de algumas pessoas se com medo, você só vai baixar sua frequência e vai trazer consequências para o teu dia. A sim, frequência do medo traz consequências imediatas para o teu próprio dia. Ser sim, humano real, você atrai aquilo verdadeiramente que você vibra. Mas desdobramentos com a frequência de 1 minuto em 1 minuto nós nos desdobramos. Isso é hoje, inclusive, já medido cientificamente em laboratórios. Então, assim, sim,
Não vibre no medo. Tente acolher um processo que para mim é fundamental, que a gente apresentou no vídeo de apresentação aqui. Sim, Melhora teus pensamentos, melhora teus comportamentos, melhora o que você escuta de música, de frequência, melhora a forma como você faz a opção por assistir um filme A ou B, melhora a escolha da decisão uhum, diante da vida. A tua exatamente. decisão é que ela precisa ser levantada nessa escala aqui, Uhum, ó. Nós é isso mesmo, precisamos evoluir essa escala. Nós precisamos, exatamente. através do amor, de uma vibração tão poderosa do amor, da alegria, da razão, da aceitação, né, É, em busca desta iluminação. Ou seja, caminhar contra todos esses essas formas de pensamento que nos aprisionam. Porque eu sim. percebo que as pessoas, quando perguntam isso, Youssef, elas ou estão com medo de dar Sim. esse passo, ou elas estão ou elas estão, vou responder isso aí sim, ou elas estão, eh, paralisadas. Por quê? Porque a frequência da vergonha e da culpa e da apatia causa apatia, que é a Uhum. paralisação. Então, Sim, infelizmente, a maioria das pessoas estão vibrando nesta apatia. O ser humano está vivendo hoje, talvez um dos padrões, por conta do medo, de menor frequência e uhum. vibração. Então, foi Exatamente. perguntado sobre a questão da hipnose Uhum, como uma forma, de de segurar as pessoas. Sim, uma hipnose coletiva. Como é que acontece as hipnoses coletivas, gente? Existe hoje, e já foi inclusive denunciado e colocado, que toda propaganda, todo plim-plim que a gente escuta, tem por trás mensagens preditivas que, ao serem percebidas, ou seja, você precisa ver, você precisa ouvir e você uhum. precisa sentir, ou seja, com os 5 sentidos humanos, você precisa ter Sim, interação, você vai ser impactado. Você vai ser exatamente. impactado. Por isso que existem palavras muito poderosas na Torá, né, na Uhum. Bíblia, nessa coletânea de ensino tão poderoso que nós temos que ter cuidado com aquilo que nós vemos, nós temos que ter cuidado com aquilo que nós ouvimos e Sim. principalmente aquilo que nós falamos, Vamos porque falar sobre o tudo vai Terrilim, né, Lana? Falando sobre o Terrilim, né? exatamente. Exatamente. Então, tudo aquilo que nós vemos, tudo aquilo que nós ouvimos, tudo aquilo que nós falamos, vai automaticamente ressoar com nossa vida. E a no, Exatamente. nós fazemos o tempo inteiro parte de algum tipo de hipnose coletiva. Uhum, Quando você ficava ouvindo 24 horas por dia, todos os meios de comunicação de massa uhum. falando: "Fique em casa", o que é que você fez, Sim, certo? certo. Travou aí, Lana? Alguma coisa? Não, eu estou tentando ler o que perguntaram, mas foi uma Sim. pergunta ou uma afirmação? Eu não tô vendo aqui, Lana, porque, o seu vídeo tá travado na câmera aqui. Eu não tô conseguindo. Ah, tá. Então, Eu tô tendo alguém um retorno perguntou aqui no. tá. É que alguém Tá. perguntou se as frequências era alguma consequência do Hum. Tissum, é uma afirmação, Ah, tá. MC Alves. Do Titsum, no Zolamot. Eu acabei de ver agora. Então, você pode responder? Sim, eu vi, assim, mas foi muito rápido. Você que leu, poderia repetir para mim, Lana?
Eu não estou Eu conseguindo ver o eu chat aqui. na verdade, eu não entendi a pergunta. Na verdade, ele Não. falou que era uma afirmação, né? Ah, deixa eu ver aqui, Ah, tá. Shabbat Shalom, na Não, essa verdade, aí essa ação da frequência é a consequência do Titsum. É a consequência do Titsum nos Olamot. Exatamente isso. É a contração da luz. Essas frequências, assim, entrando mais pelo lado espiritual, mais místico, né? É claro que esse tipo de assunto não é muito retratado, principalmente em público, porque traz muitas divergências de pensamentos. Então, eu acho que esse assunto não é tão comentado. Acho que para não trazer, né, essas divergências, mas trazendo mais pelo lado místico, essas frequências elas trazem uma ressonância nos olamotes, nos mundos espirituais. Era como se ela retratasse a luz, como se a luz ela batesse e expandisse no Titsum, tá? E, e esses mundos, esses olamotes que são praticamente um espelho da nossa alma, elas retraem a luz. Após você ouvir estas frequências, a luz bate na alma e ela retrai, expandindo nos Olamot. É esta a resposta para esse tipo de frequência. É por isso que eu coloquei frequências sagradas. Não é por acaso, não é para chamar atenção, nem para ter engajamento em vídeo, nada disso. É porque realmente são frequências sagradas. Desde quando eu comecei a buscar estas energias, veja bem, existem aparelhos que medem as energias no ambiente. Eu agora no momento não recordo o nome desse aparelho, mas tem um aparelho que ele tem uma captação de energia das energias ocultas, ocultadas até do nosso ouvido, do nosso olho, mas tem aparelhos que captam esse tipo de energia. E eu comecei a fazer alguns testes, principalmente com essas energias. Olha, o resultado é impressionante. Eu não sim, estou são os aqui. aurículos, a gente utiliza na clínica, Sim. né. Então o que que Então, acontece? Mede aquela aura que está ali, mede, por sim, exemplo, as sim. coisas que você deve tomar, comer, Aham. entendeu. É muito importante a gente saber Sim, que tem coisas que nós sentimos que estamos com necessidade de comer, por exemplo, quem exatamente. nunca teve o desejo, a vontade de comer uma banana, ela está precisando do cálcio que tem ali, é o Exatamente. próprio organismo mandando essa informação. Uhum. Por quê? Porque nós temos essa capacidade quando Sim, estamos, né, numa boa vibração, a gente consegue ouvir o nosso organismo. E o que é que acontece com a frequência? Voltando para a questão da psicologia, como eu vi aqui alguém sim. colocando, que seria muito importante a junção, né? Eu digo, inclusive, Youssef, que eu Hum. faço a psicologia holística completa, onde a gente utiliza a os termos, né, a teologia, que é a parte Sim. do estudo do criador, Aham. a psicologia, que é a parte da psicologia, da psique humana, do ser humano, Sim. certo? Com Aham. a ciência, com a ciência verdadeira, desinvertida, com essa ciência que não nos condiciona a virmos, como por exemplo, os nossos filhos são condicionados a estudar que viemos Sim. do macaco, que a nossa terra veio de uma explosão, que tudo foi uma geração espontânea de Lamarck. Então, nós estamos sendo doutrinados a isso. E é por isso que no início eu falei sobre onde nós estamos chegando.
E sim, essa ponto de virada, que podem perguntar: "Mas então, se você acredita nisso, eu acredito que nós vamos ter um ponto de virada". E um ponto de virada começa a partir de você, a partir de você que muda a tua frequência, que muda a tua vibração, que sim, muda as tuas formas de pensamento. Você fazendo isso, você vai impactar todos os teus mundos, os uhum, nossos mundos. sim, Nós vamos de dentro para fora fazer uma mudança. E aí sim, nós podemos sim impactar os outros mundos através do nosso pensamento, da sim. nossa vibração, da nossa ressonância. Ó, olha que incrível, eu estava aqui enquanto você estava falando, eu estava pensando que nós, desde pequeno, principalmente nós judeus, desde pequeno, somos ensinados pelos nossos pais os serviços diários. Então, você levanta cedo, aí você já começa a trabalhar com a sua energia já cedo. Primeiramente, o Netilat Yadai, lavar as mãos, o agradecimento por Hashem ter trazido você para o dia, você está vivo, agradecer a sua vida, e depois tem os outros serviços diários, que é o Shacharit, o Arvit, enfim. Colocando por baixo, temos aí 4 horas de reza, já isso na parte da manhã, entende? Veja que a gente já começa a trabalhar com as energias todos os dias na parte da manhã, recitando as tefilot, que são necessárias e obrigatórias para cada um de nós, e isso já começa a alimentar o nosso corpo com energias. E isso praticamente vai quase o dia inteiro. Eu mesmo praticamente almoço com a minha Torá em cima da mesa, eu não consigo me desligar 24 horas. Estou trabalhando, estou com o terrelim, estou ouvindo e e praticamente a gente passa o dia inteiro moldando essas energias, absorvendo essas energias. Foi igual você falou, para a gente mudar todo esse tipo de frequência, principalmente, na nossa saúde espiritual e também a nossa saúde física, temos que mudar os nossos comportamentos, as nossas ações, pensamentos, principalmente os pensamentos, Uhum. para Então, podermos o que você pode falou continuar. é a base que nós desejamos, inclusive, Sim, a minha clínica chama lente interior. sim, Por quê? Porque é a lente de aumento nas nossas questões interiores, né. A uhum, gratidão, como você colocou, por exemplo, que é assim no judaísmo, sim, é a base de tudo. A gratidão, quando você acorda agradecendo exatamente. pela a alma que o Uhum, Criador nos permitiu mais um dia, sim, você já se liga uhum, diretamente à ressonância do que criou tudo, o todo. sim, Quando você faz isso, os teus pensamentos já são outros. uhum, Vão vir exatamente. milhões de coisas para evitar que você mantenha-se. Vão Uhum, acontecer milhares de situações, milhares exatamente. de de pensamentos intrusos, de pensamentos negativos, de tentações, para que Sim, você. Aí o que, é que acontece? Você começou com a gratidão, você uhum, reformou o pensamento, alinhou nessa ressonância. Aí sim, você precisa agora cuidar do tudo, das uhum, companhias, das companhias que você está, exatamente. dos programas que você vai fazer, Uhum, de tudo que você fala, porque tudo que exatamente. você fala vai trazer para você ou essa ressonância ou permitir que as questões externas influenciem a sua vida. Sim, Ou seja, o seu ambiente, quando você, ao acordar, arrumar sua cama, limpar sua casa, fazer sua higiene, você continua nessa frequência
da sim, ordem, sim, né? Quando eu iniciei agradecendo e parabenizando você pela ordem, por o convite com tempo para se organizar, com o sim, roteiro de perguntas, com sim, a orientação, com o convite no tempo certo. O que é isso? É ordem. Nós é. temos um criador com ordem. A vida exige ordem, Uhum, disciplina, organização em todos os aspectos. Quando você exatamente. começa a ter isso, os teus pensamentos vão entrando também nesta Uhum, ressonância com o Criador, nessa exatamente. frequência. E Uhum, o que é mais interessante, Youssef, é que o ser humano, de 7 em 7 anos, tudo é outro. uhum, Toda a nossa pele é regenerada, todos os nossos exatamente. órgãos, todo o nosso DNA. Então, o que você está fazendo para ser uma nova criatura? Você Uhum, está indo na sequência de ir para a entropia, destruição, sim, cada vez mais, ou você vai em sequência seguindo para uma tropia, para uhum, um local onde a tua energia, a tua energética está alinhada ao tudo, ao sim, todo sim. poderoso. Eu queria falar, Alana, sobre um assunto também interessante, que os nossos sábios falam assim que, na era messiânica, na era Machia, ia ter muito atrofiamento do Da'at, do nosso cérebro. Ia ter muito atrofiamento. E você buscando pelo lado científico, isso bate certinho com o que os nossos sábios já trouxeram há milênios de anos atrás. Eles falam que na era messiânica, na era Machia, ia surgir um grande povo, uma massa, só que dentro desta mesma massa haveria um atrofiamento de cérebro. Aí você pega e começa a fazer algumas buscas sobre o atrofiamento. Sabemos que a glândula pineal, que é o receptor desta energia, que é um fluxo, sabemos que a frequência, quando emitimos energia, ela sobe e ela desce em fluxo e volta para dentro de nós. Aquele, aquele, eh, aquele pequeno jargão que os nossos antepassados falavam, que tudo que você desejar para uma pessoa, ela retornará para você mesmo. É claro que, saindo um pouco desse jargão, a gente sabe que quando emitimos energia positiva, também recebemos essas energias positivas através de um fluxo. Aonde Uhum, que eu quero chegar? Esse atrofiamento cerebral, ele hoje está direcionado ao que comem, aos maus pensamentos, à falta, principalmente de leitura. Olha, quando eu era pequeno, eu era mais novo, ainda sou pequeno, né, mas quando eu era mais novo, eu sempre fui de ler muito. Qualquer livro que eu via, eu sentava para ler. E hoje, depois da internet, né, da tecnologia, o povo parece que tem preguiça de ler. Não gostam mais de leitura. Eu já vi sim. pessoas de colocarem um texto para o tradutor traduzir e falar o texto que a pessoa quer ouvir. Veja, Sim. isto, no meu ponto de vista, já é um início de atrofiamento cerebral. E com essas frequências baixas, a pessoa quando ela entra no estágio de uma baixa frequência, tudo nela, vamos se dizer, baixa também. O nível de captação psicológico, o nível de captação espiritual,
também baixa. Toda a frequência, essa pessoa passa a sofrer problemas psicológicos, passa a sofrer problemas internos nos órgãos, porque é por estas frequências que o nosso corpo se mantém funcionando. Por quê? Hum. Porque cada letra do Gênesis, da Torá, vamos iniciar pelo Bereshit, Bereshit bara, no princípio criou Elohim, os céus e a terra. Esta palavra tem um significado tão importante na vida do ser humano, essa frequência de cada letra Uhum. hebraica na Torá. E cada letra, cada órgão do nosso corpo está registrada as 22 letras que sustenta todo o mundo e todo o universo. Porque Isso. o nosso corpo é formado por todas as químicas que contém nos universos, na Terra e nos universos. Uhum. Então, o nosso corpo é mantido por 22 letras hebraicas. E Isso. quando nós recusamos a intervenção destas letras no nosso corpo, a tendência do nosso corpo é degeneração, degenerar, Isso. adoecer. Por quê? Porque a pessoa não consegue sincronizar e principalmente o nosso DNA. Essas frequências, elas mexem também com o nosso DNA, com o nosso sangue. Uhum. Incrivelmente, mexe nas moléculas, nos cromossomos, né, não é isso? Isso. Exatamente. Exatamente. Isso que você falou, eu até gostaria de ter acesso ao que os sábios, né, hebraicos, os Sim, judeus, os sábios sim, falaram, por exemplo, lá atrás sobre esse tempo, sim, porque eu acabei de apresentar para você um estudo atual sim. que o ser humano, principalmente o brasileiro, está Uhum. com um QI, ou seja, um coeficiente de inteligência, uma Sim, capacidade de, por exemplo, perceber as coisas, fazer uma leitura, sim. entender o que está falando, Uhum. entender o que o outro está falando, nu Exatamente. numa proporção de 83. Sim. Esse nível é muito baixo. Ou Uhum. seja, chimpanzés, alguns chimpanzés conseguem perceber o mundo Sim, melhor do que essa massa, infelizmente, que foi estudada no Brasil. O que é uhum, que isso faz? Entra em total sintonia com o que você apresentou hoje aqui, desse sim, estudo dos sábios, que nessa época. Então, nós estamos entendendo que existe sim uma época que vai acontecer a vinda Mashiach. sim, E que nós já tivemos, em outros momentos, uma época de pessoas muito sábias. E uma das pessoas sábias que eu sigo o trabalho, e é tanto que eu sou uma logoterapeuta, foi um médico do Império Austro-Húngaro, porque ele viveu em 1900, lá em Viena. O judeu Viktor Emil Frankl passou 4 anos no campo de concentração, sim, desenvolveu a teoria a qual eu sigo, que é a busca do sentido da vida, a análise existencial, onde a gente amplifica a dimensão espiritual sim, dentro da psicologia, ou seja, analisamos a psicopatologia humana também com essa dimensão espiritual, essa sim, dimensão que é onde a frequência sagrada vai agir e potencializar. E sim, esse momento é um momento muito atípico, né? sim, Um momento atípico onde nós vemos uma massa exatamente como
você falou que os sábios lá atrás falaram desta época. Essa informação ela é hoje concreta, né? E nós precisamos, através de um trabalho como o seu, tentar ao máximo, né, clamarmos neste deserto que está à sim, nossa volta, sim, para aqueles que ainda têm ouvido, aqueles que sim, ainda têm percepção, aqueles que ainda conseguem ressoar com essa verdade. sim, Sabemos que não é para todos, infelizmente, mas que possamos alcançar todos aqueles que o Criador assim tocar, sim, atrair sim, e chamar. exatamente. Eu queria mostrar, esse aqui é o Zohar, ele está em aramaico, consegue ver? Todo em aramaico. Sim. Bom, eh, até o Zohar, quando eu fiz o teste, quando chegou um pessoal aqui, e um sobrinho meu, eu pedi para que ele colocasse a mão em cima do Zohar. Esse aqui foi escrito pelo Rav Shimon Bar Yochai em sua Sagrada Lembrança. É um livro sagrado. Eu pedi para que ele colocasse a mão em cima desse livro. Ele disse que ele nunca sentiu algo, uma energia, que a mão dele começou a queimar quando ele colocou a mão em cima desse livro. Eu pensei, será que é algum problema com ele? Fiz o teste com uma outra pessoa, pedi para colocar a mão em cima do livro. A pessoa me diz a mesma coisa. Bom, resumindo, tudo, tudo que é energético e poderoso está nas letras hebraicas. Eu digo tudo, principalmente, eh, os Salmos, o Terrilim. Eu digo toda a Torá em si, ela é absolutamente uma energia. Sim, sim, pode falar. Tá, eh, voltou? Tá. Bom, falando, esse aqui é o Zohar, em aramaico. Eu pedi para que algumas pessoas colocassem a mão em cima desse livro. E Aham. o que me relataram foi o seguinte: sentiram com que as suas mãos estivessem queimando. Bom, Sim. eu sempre fiz esse tipo de teste comigo e com outras pessoas. Resumindo todo o meu estudo, baseado em frequências de cores, áudio, captação. Você sabe que tem ruídos brancos, ruídos dentro do próprio áudio, que são sinfonias angelicais. Poucos conseguem perceber, mas tem aparelhos que conseguem captar. Você lembra daquele Uhum. aparelho antigo? Eu acho que todo mundo tinha em casa. Eu tinha um, mas acabou estragando e tive que descartar esse aparelho. Aqueles gravador de fita, de magnético, aquelas fitinha Uhum. antiga, lembra? Sim, Aquele sim. aparelho aquele aparelho, ele capta esse tipo de ondas, de frequências. Uhum. E quando você pega aquele áudio e você coloca ele num editor de áudio, você consegue ouvir frequências que, o seu ouvido não consegue captar. São Uhum. frequências, assim, que, como que eu posso dizer? Algo sobrenatural. Você consegue captar. E eu trabalhando, desenvolvendo esse tipo de estudo, eu consegui entender que tudo ao nosso derredor, tudo é energia. Isso. Tudo é energia.
Tudo é energia. A Regiane acabou de perguntar como saber Sim, se nós estamos com uma frequência alta e baixa. Seus pensamentos. A forma mais rápida e dinâmica de você perceber. Eu indico, inclusive, aqui para vocês aqui que está acompanhando e aqui o pessoal do canal, que vocês construam diário das emoções de vocês, diariamente. Quais são os pensamentos, as emoções que você sente diariamente? Faz um quadro, um gráfico. Comece a ter consciência das suas emoções. é. Assim você vai saber se a sua frequência está alta ou se ela está baixa. Acabei de apresentar para vocês aqui a frequência. Ó, você sente vergonha? 20. Culpa, apatia, tristeza, tá vendo? Se você tiver exatamente com emoções, você vai conhecer que as suas emoções estão sempre baixas nesta escala. Essa escala, Youssef, foi desenvolvida por um cientista, tá? Sim. Um, um, um neurologista lá em Harvard, e ele fez a escala de Hawkins. Essa escala foi medida em milhares e milhares de pessoas, ou seja, é uma ciência testada, fisicamente colocada. Então, analise as suas emoções, conheça-te, conheça-te, faça um diálogo socrático todos os dias, entendeu? Em que Uhum. aspecto? Quais são, quais são as tuas motivações? Aquilo que você fala, aquilo que você se posiciona no mundo, aquilo que Uhum. você vibra é a tua frequência, Exatamente. ok? Então, Amém, amém. Irá dizendo que está na. Eu estou no caminho, a gente está no caminho. Estamos aqui no caminho. é, ô Hannah, mais um pequeno detalhe que eu queria fazer um pequeno comentário. Mas se você quiser já, tá respondendo o pessoal no chat, pode estar respondendo. Eu tô aqui olhando, porque eu estou utilizando o monitor, como Sim, receptor, porque a sua tela está travada, e não está aparecendo o pessoal do chat aqui no meu telefone. Meu telefone é um pouquinho já idoso, então eu tenho que observar mesmo pela tela do computador o que você está mostrando. Você mostrou ali algo que eu tive estudando também. A frequência ela é emitida por cores, né. A ciência chama de áurea, né, que é a energia que sobrepõe em volta do nosso corpo, dependendo da frequência que a pessoa está atuando. Tem até aparelhos de medidor térmico, né, eu acho que é alguma uhum, coisa assim sobre, eh, medidor térmico, não é isso? isso, É isso mesmo? isso, Eu acho que tem até pelo exato. celular, não tem? Tem até pelo celular, não tem, ô Lã? É, pois é, também tem. Você pode ver exatamente como que é esse teu ectoplasma, né? Isso que Sim, sai de você, essa frequência que sai de você, você consegue já verificar realmente se você está nessas cores, nesta sim, modulação, de sim, energia, de vibração. E hoje sim, a gente tem isso, como nós temos um meio muito mais, vamos dizer assim, sutil e prático, que é sim, exatamente medindo os nossos pensamentos. Então, quando você pensa, tudo aquilo que você pensa, você vai emitir uma frequência. Você está uhum, medindo, e aí você deve medir, porque o que você pensa vai gerar uma emoção. sim, Essa sim, emoção vai estar ali dentro dessas escalas. Então, o que é importante que você que está aqui, que tirou esse momento no sábado, né, no Shabat, para estar aqui, entender? Primeiro, quanto melhor você estiver conectada com a frequência sagrada do Criador,
você vai ter gratidão. Ao mesmo Uhum. tempo, você vai ter uma Exatamente. modulação nos teus pensamentos, que vão gerar emoções, que vão estar na mesma ressonância do criador. Estando Sim, assim, você vai estar neste mundo que pode aparentemente estar caótico, porque existe sim uma forma, pensamento de uma massa que estão aí impactando, por exemplo, a própria Terra, né, com muitos terremotos, com muitas coisas, que é exatamente a frequência destas massas, que hoje o Iosef trouxe para a gente que nesse tempo iria exatamente acontecer assim. Ou seja, está tudo programado, está tudo dentro de uma ordem perfeita. E sim, você está sendo hoje convocado a estar dentro de uma frequência sagrada, dentro de uma grande transformação interior para o exterior. E perguntaram sobre uma pessoa vivendo uma grande tristeza. O Viktor Frankl fala que o sofrimento, quando ele é inevitável, sofrimentos inevitáveis são sofrimentos que todo ser humano precisa enfrentar, né, uhum, Youssef? Nós sim, temos o sofrimento da morte de alguém que a gente ama muito quando ele vai embora, a gente tem o sofrimento diante desse luto que dói muito, que machuca muito, sim, mas, ao mesmo tempo, quando você conhece, né, a verdade, quando você está nesta frequência, você vai viver aquele sofrimento sim, com componentes diferenciados da maioria. Você uhum, não vai pegar esse sofrimento e transformá-lo num processo neurótico, ele vai servir para que você avance, ele vai te dar um sentido, vai ser um sim, sofrimento com sentido. Você abre mão, por exemplo, de valores seus financeiro, por exemplo, para ajudar alguém, que seria um sofrimento, porque você não vai conseguir, por exemplo, comprar aquilo que você queria, porque você está ajudando o teu irmão, aquele teu parente ou até mesmo alguém que você ama muito. É algum tipo de sofrimento? É, claro, porque nós estamos numa matéria, nós não somos 100% é, espírito, né, pelo contrário, exatamente, nós temos esses 10% de materialidade que nos convoca a sofrer, porque não podemos fazer determinadas coisas naquele momento, mas o mais sim, importante é que esse sofrimento ele tenha um sentido, ou seja, você tem que pegar uma tristeza, que ela é inevitável, ela iria acontecer, porque é desta dimensão sofrer, né? O ser humano ele vai sofrer diante da perda de alguém que não vai mais conseguir ver, presenciar, estar junto, mas quando você, através desse sofrimento, você encontra um sentido, você encontra uma missão pelo qual você deve fazer, uma missão pelo qual você deve se alinhar, né, diante dessa esse momento de você estar aqui, de pertencer a esse momento, através do amor, através dessa entrega, através desta missão, você vai ultrapassar todos os sofrimentos inevitáveis com um propósito. E é esse o propósito da vida de todo aquele que é justo, é se direcionar ao bem, ao belo e à verdade. Uma missão nos direciona ao mundo que, apesar
as dores, apesar desse sofrimento ser inevitável, você vai encontrar a força necessária do espírito para viver e fazer e ser. sim, É isso. sim. Olana, tem mais, se quiser responder mais o pessoal, foi o que eu te falei para você. Eu estou aqui, não tem como eu responder, mas se Não, você mas eu puder acho que agora responder o as pessoal, perguntas já foram, né, as já perguntas foram. já foram, agora estão agradecendo. Tá Eu bom. aqui agradeço o convite, estar Sim, aqui, fico à disposição, Youssef, sim, para se as pessoas tiverem mais dúvidas, quiserem sim. nos contactar, Isso, podem me contactar lá no nosso canal, Lente Interior, tanto no Instagram quanto aqui no YouTube. Lente sim. Interior, você nos acha. E também, se você precisar de qualquer tipo de contato, eu vou passar o meu WhatsApp. O Sim, sim. 81 é o código 999790070. Quem tiver Depois alguma você pode dúvida, deixar, hein, Lana? Depois você pode deixar aqui no sim. comentário aqui, tá? Uhum. Para as pessoas E te aí eu fico à procurarem. disposição de todos, né, de todas que estão aqui Sim, assistindo. Gratidão a vocês, que vocês realmente, isso, né, do sofrimento inevitável, do luto, ele é realmente doloroso. Você tem um sentido. Se você está aqui conosco hoje, existe um sentido que o Criador exatamente, pode. E nós somos, de sim, repetir aqui, você é exatamente, único e irrepetível. Só você pode fazer a missão que está no mundo para você conquistar e realizar. E exatamente, você precisa aumentar a tua capacidade de ouvir, de ver, de sentir, e a frequência vai te ajudar nisso, sim, para saber aquilo pelo que você nasceu e pelo que exatamente, você está aqui. Você exatamente. pode fazer isso e responder. E não existe idade, tá, gente? Não existe idade. Toda hora é o momento certo para você entender a mensagem dessa frequência com o Criador para Sim. você ser aquilo que você deve vir a ser. E é Eu isso que eu quero convoco a vocês hoje. Vocês têm o dever ser. E existem as tensões, que são os sofrimentos, as questões do mundo. Mas elas são transportáveis a partir do momento que você estiver alinhado com o seu sentido de vida. sim, eu quero deixar já os meus agradecimentos a você que, já de prontidão, já aceitou o convite. A semana que vem eu vou falar com o Henrique, um rapaz também do nosso grupo Beit Harizal, que ele tem muito conhecimento sobre as frequências e ele disse que vai trazer algo, umas informações importantes para a gente aqui na semana que vem. Mas eu queria comentar com todos. Oi, Dalva, shalom, que a gente abençoe. Shalom a todos que chegaram aqui no chat e eu não pude responder porque não estou conseguindo ver aqui. Bom, se vocês querem melhorar a sua vida espiritual, se vocês quiserem melhorar a sua vida física, afastando de vocês doenças, maus pensamentos, as frequências estão aí. Elas estão disponíveis para todos vocês de graça. Basta vocês ouvirem. A melhor forma de vocês ouvirem essas frequências é à noite, principalmente quando você não tem mais nada o que fazer. Você só vai se conectar com o mundo espiritual. Pronto.
coloquem um fone no ouvido e absorvem as frequências. Veja, Lana, eu tive tantas pessoas que entraram em contato comigo depois que elas começaram a ouvir essas frequências, o quanto mudou a vida dessas pessoas, tanto no âmbito espiritual quanto material. Teve pessoas que até conseguiram arrumar emprego, pessoas que estavam com dificuldades em fechar um projeto, em fechar um contrato empresarial. Depois que começaram a ouvir essas frequências, a vida dessas pessoas mudaram. Olha, Sim, Youssef, a frequência, como eu falo, né, você transforma o seu sim, pensamento. E sim, o importante, gente, é que você venha, principalmente, para que essa frequência te ajude a encontrar o sentido da sua vida. sim, sim. Todos esses outros ganhos, né, ganhos materiais, ganhos São físicos, ganhos consequências, né. são consequências. E tem Sim. pessoas, você até fez a pergunta nas suas perguntas para mim, como é que os meus pacientes lidam, né. Aham, Primeiro, foi. eles apresentam a certa irritabilidade com o toque, né. Uhum. "Ai, como é", mas uma coisa que vai dominando, transformando a existência, a forma inclusive a Aham. organização Sim. mental. É, Quando você se organiza mentalmente, você consegue exatamente. se expressar, o universo começa também a te responder. As Uhum. pessoas que não conseguem nem se formular vão sempre atrair problemas o tempo Exatamente. inteiro, doenças, dores, Uhum. sofrimentos, perdas, porque o Exatamente. universo, ele é uma frequência. Se você Aham. quer conhecer o universo, você tem que imaginar e entender exatamente de energia, frequência e vibração. E é isso Exatamente. que hoje eu fico maravilhada de perceber, não apenas o interesse das pessoas pelo conhecimento verdadeiro, mas a disposição das pessoas. Então, assim, eu fico muito feliz que você continue, né, apresentando Sim, sim. É, tá meio que travando, tá meio que travando um pouco. frequência de manhã, de Sim. tarde e à noite, viu, Youssef? Isso mesmo, isso mesmo. Lana, te agradeço muito de coração. Vou repetir de novo. Você foi a pessoa que já não vou sim e, cara, te agradeço muito. Que a Shem te abençoe, tá? Sim, te agradeço muito. Que a Shem te abençoe, Lana. Tenha um ótimo Shabbat. Eu agradeço a todos aqui que estiveram com a gente nesse primeiro nessa primeira live. A primeira live foi a estreia com a doutora Lana Valentim. Ah, não esquece de deixar, o seu contato para as pessoas, tá, que quiserem procurar você para, tá bom? Que a gente abençoe, Lana. Tá travando um pouco, mas já despedindo de você, a todos, e a Shena abençoe. Espero contar com vocês, na próxima semana estaremos aí com mais uma live aqui
no nosso projeto Revelando o Culto. Shalom, Lana, tudo de bom. Shabbat Shalom e Lehi Traut. Tudo de bom.